Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Hoje é dia de Dicas de Saúde, um dia bem especial também, né, para a gente conversar de um assunto que é o que está todo mundo falando, né? Chegou o inverno, aí a gente sabe que já tem gente gripado. Esses dias eu vi num grupo aí da escola que tinha já uns surtos de gripe, resfriado. Aí tem gente que nessa época do ano tem rinite, sinusite, tosse, dor de garganta, alergia. E principalmente o inverno nos traz também, Diego, uma sensação de cansaço, de preguiça, né? A gente acaba comendo mais carboidrato, então o corpo ele demora mais para digerir, aí a gente fica mais preguiçoso, né? Então hoje a gente vai conversar justamente como que a gente pode prevenir essas doenças de inverno, fortalecer o nosso organismo para passar o inverno com mais saúde e disposição. Fer, essa era a pergunta. Por que é que no inverno a gente fica mais doente ou mais propenso a doenças? Então, no inverno, Diego, as pessoas elas acabam ficando mais tempo em ambientes fechados, tá? Com pouca ventilação. Além disso, o ar mais seco e gelado irrita as vias respiratórias e facilita a circulação de vírus e bactérias. Outra questão que eu vejo que é importante de falar é que a mudança de temperatura, um dia é quente, um dia é frio, ela pode ser um grande problema para muitas pessoas. Então, é uma época que aumenta muitos casos de doenças, né? Então, a gente tem ali a gripe, o resfriado, a rinite, a sinusite, crises de tosse, dor de garganta, bronquite e muitas mulheres se queixam também de infecção urinária. No balcão da farmácia, elas já me dizem, se gela o meu pé, já tem um pouco de ardência para urinar, a minha urina fica mais com cheiro forte, eu toda hora tenho que ir no banheiro, né? E muitas vezes as pessoas ficam naquele ciclo. Melhora um pouco, adoece de novo, e isso pode ser um sinal de imunidade baixa. Fer, falando aqui de imunidade, como é que se faz para ter uma boa imunidade? Então, uma boa imunidade, Diego, ela faz toda a diferença, tá? Ela é uma forma bem importante de prevenir doenças. E um dos produtos que a gente vê que mais ajudam as pessoas agora é um fitoterápico que se chama ImunoTF. Esse suplemento, ele é conhecido por auxiliar no equilíbrio do sistema imunológico. O que acontece? Supondo que o meu filho vai para a escola bem, mas lá na escola tem uma criança que está com coriza, outra criança que está tossindo, espirrando, com gripe, com dor de garganta. E o que acontece? Quando a gente tem contato com uma pessoa que está doente, o nosso organismo ele leva de 7 a 14 dias para manifestar os sintomas. Se a criança estiver tomando esse ImunoTF, esse produto ele acelera a resposta imunológica de 14 dias para 24 horas. Então, é muito difícil que as crianças fiquem doentes, que os adultos fiquem doentes. E esse é um produto muito bom que eu indico não só para as crianças que vão para a escola, mas eu indico para quem trabalha num ambiente que circula muita gente, ou para quem viaja de ônibus, para quem viaja de avião, que vai ficar muito tempo ali naquele ambiente. Porque o ImunoTF, além disso, ele tem uma outra vantagem, Diego. Ele também ajuda a diminuir os sintomas quando a pessoa já está doente, né? E ele pega vários tipos de doenças. Só para te entender, ele ajuda nas gripes, ele ajuda nas infecções de repetição, por exemplo, na infecção urinária, ajuda para quem tem muito cansaço, para quem tem crise de rinite e sinusite, para quem tem herpes labial com frequência, para quem tem herpes genital, né? E o interessante é que ele atua ajudando o organismo a responder melhor às agressões externas. E como eu falei, ele ajuda a prevenir as doenças, mas se você já está doente e quer tomar este produto, ele vai ajudar a diminuir os sintomas. O herpes é um caso clássico. A pessoa tem
o L, que pode durar de 7 a 14 dias. Se ela estiver usando o Imuno TF, ele vai diminuir a intensidade do ciclo e também vai ajudar a tratar mais rápido e os sintomas também. Né? Um outro aliado bem importante que eu adoro falar é a cúrcuma. E hoje, lá na Naturenza, a gente tem um composto que tem cúrcuma, zinco, vitamina D e vitamina C. Então, é uma combinação que você já vai ajudar o organismo a combater os radicais livres, na defesa imunológica e na recuperação do corpo durante o inverno. Outra questão também, Diego, é a gente estar com doses altas de vitamina D e vitamina B12, tá? Hoje já é rotina, quando o médico pede exames, já pedir essas duas vitaminas. Por quê? Porque as pessoas têm uma média de vitamina D de 19, de 21. Aí elas me dizem assim, mas eu pego o sol. O que acontece? Tem gente que tem dificuldade de sintetizar a vitamina D no organismo. Na verdade, quem sintetiza a vitamina D com facilidade são os bebês, são as crianças. A gente com mais idade já tem mais dificuldade. Esses dias eu atendi um senhor que ele tinha uma vitamina D de 13. Ele me disse, mas eu vou no sítio toda semana. Mas não adianta, tem que suplementar. Também, esses dias eu atendi uma pessoa que estava com muita queda de cabelo. Aí eu perguntei, faz tempo que tu não faz exame de vitamina D, vitamina B12, pra gente ver como é que tá a tua imunidade? Não. E ela tinha os resultados no celular. A vitamina D dela era de 16. Então, para te ter uma boa imunidade, tu precisa de no mínimo 40. Eu gosto de indicar 60, mas cada profissional tem a sua perspectiva e habilidade, enfim, né? Cada um tem a sua referência. A própria tabela, não é, Fer? Tem uma tabela. Mas, por exemplo, assim, se você tiver com 40, você tem um tipo de imunidade. Se você tiver com 60, você tem um outro tipo de imunidade. Então, de acordo com a experiência do profissional, me faltou a palavra antes, mas com a experiência do profissional, ele já sabe quanto que é melhor, né? A B12 também é bem importante, principalmente para quem trabalha com o intelecto, né? Usa muito a cabeça para trabalhar. Então, por exemplo, assim, a vitamina B12, ela vai de referência entre 280 a 800. Mas tem alguns psiquiatras, por exemplo, que eu já vi que eles querem que o paciente tenha uma vitamina B12 acima de 1000. Então, dentro da experiência profissional de cada especialidade, se sugere um tipo, né, de dose. Então, é importante ter essas vitaminas, principalmente a B12 e a D, dentro dos níveis ideais para poder evitar outras doenças. Não só gripe, rinite, sinusite, otite, mas a queda de cabelo, por exemplo, é um dos tipos de sintomas que impacta muito as pessoas. E a queda de cabelo, ela pode sim estar relacionada com a baixa imunidade. Não dá para descartar também a tireoide. Eu sempre falo para o pessoal, não adianta ficar fazendo suplementação e não ir para o médico, não fazer um exame de tireoide, investigar outras coisas, porque em muitas situações você está botando dinheiro fora, né? E aquela história quando a pessoa diz assim, mas eu como de tudo e tenho queda de cabelo. Tem que investigar, porque não é normal. Fer, falem mais dos probióticos aí para o nosso ouvinte que está acompanhando o nosso bate-papo. Então, Diego, o probiótico, muita gente não sabe, mas a nossa imunidade, ela começa no intestino. Por isso que os probióticos, eles têm um papel tão fundamental, tá? Eles ajudam a equilibrar a flora intestinal, melhoram a absorção dos nutrientes, fortalecem as defesas naturais dos nossos organismos. E o probiótico, hoje, existe probiótico para tudo. Existe probiótico para problemas de pele, existe probiótico para infecção urinária, para queda de cabelo. Existem vários tipos de probióticos e são acessíveis. E, por exemplo, assim, supondo que a pessoa fez um tratamento com antibiótico, um período grande, né?
Com certeza aquele antibiótico ele matou as bactérias ruins, mas matou as boas também. E às vezes é importante ao longo da nossa vida fazer uma suplementação com probiótico. Então o probiótico ele ajuda também no estresse, ajuda a controlar a ansiedade, ele é bom também para saciedade, para aquelas pessoas que estão sempre com fome. Uma super dica é o uso dos probióticos. Fer, fala um pouco para a gente da homeopatia e também de tratamento natural. Então, a homeopatia, ela entra muito bem nessa época do ano para complementar um tratamento médico. Então, por exemplo, o paciente tem asma e está fazendo uso de uma bombinha, né? Só que a bombinha, ela está ajudando nas crises, mas não diminui as crises. Então, o probiótico, ele entra para o homeopático, ele entra para fazer essa suplementação, essa complementação. Para quê? Para ajudar a diminuir as crises de forma natural, né? Então, por exemplo, tu pega, existe um probiótico específico que ele é para mudança de temperatura. Então, por exemplo, você está aqui com o ar-condicionado ligado, você sai lá na rua que está um gelo. Tem umas crianças que já pegou um ventinho e já fica doente. Pode entrar, então, com essa suplementação homeopática, tá? Junto com o tratamento alopático, o tratamento médico, que a tendência é só melhorar. Tem um outro produto natural que eu faço também lá na farmácia, Diego, que é um xarope, que ajuda muito nos casos de tosse, tá? Que ele é bem natural. Tem mel, própolis, guaco, gengibre, agrião, que também pode ser usado por adultos, crianças e idosos e ajuda muito nessa parte respiratória. E o que eu aprendi contigo a semana passada? Que fazer um copo com 2 gotas de óleo de melaleuca e 1 gota de óleo essencial de cravo e fazer o gargarejo, você consegue limpar toda a tua garganta. Então, isso ajuda na rouquidão, isso ajuda a prevenir doenças de garganta, né, amidalite principalmente, e a voz ela fica muito mais nítida e muito melhor. Então você pode fazer isso todas as noites, você, toda a sua família, para ajudar a prevenir essas crises de infecção de garganta. Fer, falar aqui de infecção urinária também a gente sabe, o pessoal mais propenso agora nos dias frios. Então, infecção urinária, principalmente para nós mulheres, agora nessa época do ano, é muito recorrente, tá, Diego? E eu gosto muito de um fitoterápico chamado de cranberry. O cranberry, ele faz uma função, assim, espetacular. Ele não deixa a bactéria, que é principalmente a Escherichia coli, ela aderir na parede da bexiga. Então, nessa última viagem aí que eu fiz para os Estados Unidos, eu entrei em várias lojas de suplementos, eu vi que lá eles têm cranberry associado a probióticos. Então, eu já fiz aqui na farmácia uma fórmula específica de cranberry com probióticos, que quem já sabe que uma vez por ano no inverno tem infecção urinária, já começa a tomar agora, que vai passar um inverno muito melhor e mais tranquilo. Fer, e para quem ficou com alguma dúvida, curiosidade, como é que faz para encontrar vocês? Certo, Diego. Vou passar mais algumas orientações, tá? Primeiro, cuide da alimentação, beba bastante água, tome caldo de ossos. Eu sempre falo isso, gente, porque na pandemia tinha um trabalho muito importante sobre o caldo de ossos. Vai no mercado, no açougue, compra aquele osso buco, ferve um pouco ele no óleo, coloca água, deixa lá fervendo a manhã inteira, a tarde inteira e toma esse caldo para toda a tua família, que ele ajuda muito na imunidade. Tem uma outra dica que eu gosto de deixar, que é o óleo essencial de eucalipto. Eu sei que tem bastante gente no interior, que a gente visita as casas, o pessoal tem em cima do fogão a lenha, Diego, uma panela com água e eucalipto fervendo, tá? Quem não pode ter essa opção, pode usar o óleo essencial de eucalipto. Pega um canequinho, bota no fogão a gás, enche de água, pinga 3 gotinhas de óleo essencial de eucalipto e deixa esse óleo essencial de eucalipto evaporando para fazer uma limpeza na casa. Porque o eucalipto ele manda embora todos esses micro-organismos que fazem mal para a nossa saúde. É importante em casa deixar sempre um cantinho da janela aberto,
tá? Isso é bem importante. Também é importante agora nessa época do ano para ter uma boa imunidade. Dormir bem, que isso ajuda a fortalecer a imunidade. Procurar ajuda médica logo nos primeiros sintomas, pessoal, tá? E quem tiver a oportunidade de ter em casa o óleo essencial de limão siciliano, quando vai fazer um chazinho, pinga uma gotinha de óleo essencial de limão siciliano. Que o limão siciliano, ele também ajuda muito a fortalecer a nossa imunidade. Fer, agradecer demais a visita, a participação, sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Então, Diego, quero deixar os nossos endereços, tá? A gente está localizado, então, na rua Júlio de Castilhos, ali pertinho do hospital, do posto de saúde do centro. E também agora estamos em novo endereço, ali pertinho da lotérica, na Rua do Comércio, do posto Caninha, da Celto Céu, da padaria Persã, do Bom Mandiari, da Babilônia, né, da AgroSul. Então, estamos ali também agora com uma farmácia de manipulação mais moderna, mais ampla. Quem já estava retirando a sua farmácia popular lá na Saúde Center Clínica, a gente está pedindo que se localize até ali na Júlio de Castilhos, que por enquanto aquela farmácia vai ser a nossa referência para a farmácia popular. É a mesma coisa, você chega na farmácia, então, com os documentos, um documento com foto, CPF, com a receita médica, dentro de um prazo de 6 meses, que você pode levar o seu medicamento até gratuitamente. Quem não mora em Tapejara, pode comprar pelo site www.naturenza.com.br e quinta-feira que vem estamos aí para mais dicas de saúde.